Labirinto, de Michael Ende. Tradução Reinaldo Guarani. Círculo do livro. Canal Le Conde. Conto quarto. A Catedral da Estação assenta em uma grande leiva de rochas de ardósia cinzenta, que pairam pelos espaços vazios e crepusculares. Havia ainda outras dessas ilhas, maiores ou menores, que se estendiam a diferentes distâncias, algumas delas tão afastadas que não se podia verificar o que nelas acontecia, e outras tão próximas que era possível a troca de sinais. Muitas tinham a mesma velocidade, permanecendo, portanto, a mesma distância umas das outras. Algumas iam mais devagar ou mais rápido, de modo que se antecipavam ou ficavam para trás, até se perder de vista. A maioria parecia desabitada, ou pelo menos estava às escuras. Poucas eram iluminadas, como essa na qual a Catedral da Estação estava situada, uma construção babilônica, de dimensões desconcertantes, ainda não acabada, como se podia ver pelos andaimes. A luz brilhava e cintilava nos muros perfurados em filigranas. Em seu interior, soava uma música de órgão. Uma voz ressoou pelo alto-falante. Atenção, atenção, passageiros em baldeação. O trem de reserva da direção D Sigma, elevado a 2, chegará segundo o estabelecido no horário T mais DT na estação CT. Massas humanas cinzentas perambulavam de um lado para outro no saguão da plataforma, pressionando-se mutuamente em torrentes, empurrando cargas, gritando, gesticulando e batendo-se. Havia aqui e ali grupos agachados no chão ou em montanhas de bagagens, caixas, caixotes e trouxas provisoriamente amarrados. Todas essas pessoas estavam vestidas de farrapos encardidos, ralé, mendigos, piolhentos, remelentos, estropiados, arrebentados. Mas os cestos, malas e sacos que levavam consigo estavam abarrotados de cédulas de dinheiro. Os carrinhos de bagagem, que penosamente eram empurrados entre eles, estavam carregados até o alto, com pilhas de cédulas amarradas. Na margem extrema de uma plataforma, no lugar onde o saguão dava para fora e onde se estendia uma dúzia de trilhos no espaço vazio, um bombeiro olhava perplexo aquela movimentação. Ele trajava um uniforme azul escuro, com botões de latão limpos e reluzentes. Na cabeça, usava o elmo com a proteção de couro na nuca e levava um machado niquelado e brilhante no coldre à cintura. Um grosso e negro bigode enfeitava-lhe o lábio superior. Bem perto dele, uma mulher jovem e franzina pelejava com uma enorme mala, mal conseguindo arrastá-la. A mulher vestia uma espécie de hábito de penitente, uma batina negra e pesada, toda puída. O capuz emoldurava o rosto magro, pálido e ascético, com olhos ardentes. O bombeiro aproximou-se da jovem mulher. Permite-me. Posso lhe ser útil? Admirada, ela deixou que ele tomasse a mala de sua mão e a colocasse no ombro. Para onde? Está ouvindo o órgão? Daqui a pouco será minha vez. Preciso ir para o saguão dos guichês.
Ele foi na frente, passando por cima de alguns vultos miseráveis que dormiam no chão com as cabeças recostadas em maços de dinheiro. Afinal de contas, o que é isso aqui? Gritou ele, virando-se para trás. Quero dizer, como se chama a estação? Estação intermédia. Hã? Fez ele, lançando-lhe um olhar de soslaio, pois não estava certo de haver compreendido corretamente em meio ao barulho. Para a senhora também? Graças a Deus. Só estou aqui de passagem. Só vou fazer baldeação. É o que todos pensam. Eu também achava isso. Mas a estação intermédia é o fim da linha. Pelo menos enquanto não terminar o feitiço. E ele não termina. Não termina. O alto-falante anunciou 13.711, 13.710. Um grupo de figuras semelhantes a espantalhos esgueirou-se entre eles, separando-os. Quando a jovem conseguiu abrir caminho até ele, disse apressadamente: Nunca chegaremos, nenhum de nós. O senhor sabe disso tão bem quanto eu, não é? O que eu deveria saber? Perguntou ele, enquanto acomodava a pesada mala no outro ombro. Eu não sei de nada. Que nenhum trem chegará e nenhum partirá. É tudo mentira. A besteira. Acabei de chegar e não tenho a intenção de ficar aqui. Nada tenho a fazer por aqui. Ela esboçou um sorrisinho triste. Verdade? Vamos ver. Para onde quer viajar? Para uma festa, um desfile ou algo do gênero. Eu devo receber uma condecoração, eu acho. Desculpe-me, mas a senhora não tem nada a ver com isso. Ambos eram empurrados de um lado para outro pelos mendigos, e a jovem agarrava-se ao braço dele. Ninguém chegará. Ninguém. Ninguém. Gritou-lhe ela nos ouvidos. Tiveram que se desviar de um carro de ferro com rodas rangentes, empurrado em sua direção por um gigantesco mendigo de cabeça raspada, coberta de pústulas. Havia no carro um ataúde de criança azul claro. A tampa estava semiaberta. O ataúde transbordava de cédulas de dinheiro. O bombeiro cravou os olhos nele e, com a mão livre, enxugou o suor que, de repente, começou a pingar-lhe da testa. Ele avançou apressadamente, empurrando um grupo de famintos. Agora, ele e a jovem estavam próximos do arco do portão que formava a entrada para o saguão dos guichês. A música de órgão era tão potente ali que tornava a compreensão difícil. Quando ela parou por um instante, ele disse: Sabe de uma coisa? Estou ouvindo o tic-tac do despertador dentro da sua mala. Ela ficou mais pálida ainda. Não é nenhum despertador, respondeu ela com voz fria. 12.903, anunciou o alto-falante. 12.902, 12.901. Depois que eles se impeliram contra uma corrente humana no enorme saguão dos guichês, o bombeiro pôs a mala no chão. Ficaram apertados lado a lado contra uma pilastra do arco do portão. O saguão dos guichês era gigantesco
e perdia-se para cima na penumbra. No lado esquerdo havia uma espécie de cornija. À direita elevava-se, a meia altura, uma sobreloja, na qual, grande como uma montanha, erguia-se o órgão. No alto da cornija, ao invés de uma rosácea, havia um enorme relógio, cujo mostrador era iluminado por trás, mas faltavam-lhe os ponteiros. Mais abaixo, num plano de destaque, estava o altar, em cujo centro se erguia o tabernáculo. Ele tinha a forma de um potente cofre, com as fechaduras com números na porta, as quais estavam dispostas na ordem inversa de um pentagrama. Não somente o altar e o tabernáculo, mas também cada saliência, cada balaustrada, cada local onde somente alguns tinham permissão para entrar, tudo estava abarrotado de velas. Por toda a parte, a cera que corria solidificara-se em cascatas, barbas gotejantes e torneiras. Centenas de escadas de diferentes tamanhos estavam recostadas em volta das paredes. A aglomeração dos miseráveis era ainda mais terrível nesse saguão do que lá fora, nas plataformas. As massas formavam verdadeiros turbilhões e torrentes entrecortadas. O ar era quente como em um forno, e nuvens de fumaça e poeira pairavam no ambiente, que recendia a suor e lixo. Diante do altar, como em uma dança ritual, saltavam continuamente alguns pobres diabos com blusas encardidas que iam até os tornozelos, formas grotescas com narizes embolotados, papeiras, corcundas, barrigas salientes, costas cobertas de bolhas, bocas desdentadas e membros aleijados. Eles manejavam os mais variados tipos de aparelho, ou faziam sinais com os dedos sobre as cabeças da multidão, como se fossem corretores da bolsa. De tempos em tempos, o cofre era aberto e, nesse momento, saía um carregamento de cédulas de dinheiro amarradas. Um dos desgraçados agarrava um desses maços, erguia-o alegremente com ambas as mãos, mostrando-o para a multidão. Esta caía de joelhos. O órgão bramia ferozmente e um coro de 1000 vozes gritava: milagre e segredo. Os maços eram distribuídos entre as primeiras filas de figuras miseráveis, e o cofre então era fechado. Ato contínuo, o ritual começava de novo. Os consignatários avançavam através da multidão para colocar seu lucro em segurança, e os que vinham a seguir tomavam seus lugares. Ágeis serviçais revezavam-se constantemente nas escadas, subindo e descendo, depositando os maços de dinheiro em algum lugar lá em cima, nas paredes. Somente então o bombeiro notou que todos os muros, todas as colunas e pilastras, inclusive a do arco do portão, na qual estava recostado, eram compostos desses maços de dinheiro empilhados. A catedral inteira era construída de tijolos de cédulas de dinheiro, e ela continuava sendo construída, pois cada abertura do tabernáculo vomitava novas quantidades de maços. Os milhares e milhares de velas dançavam e sopravam, e a cera escorria e pingava. Pelo amor de Deus, isso vai contra todas as regras de segurança. É uma tremenda loucura. Ele tirou o elmo e enxugou o couro de seu interior com um lenço de bolso. Já havia desabotoado a chaqueta. O órgão calou-se.
O senhor me faz um favor? Perguntou a jovem, que o observava em silêncio. Preciso correr até a tribuna. Não vai demorar muito. Enquanto isso, pode ficar tomando conta da minha bolsa? Distraído, ele fez que sim com a cabeça, sem conseguir tirar o olhar das infinitas fileiras de chamas de velas, e disse: Isso não vai acabar bem. Um sujeito de aparência esquisita, que segurava um desses tabuleiros de vendedor ambulante, parou de repente à sua frente. Usava um chapéu redondo e engomado, e suas faces eram tão escavadas que mais pareciam buracos. No tabuleiro, encontravam-se algumas pilhas de envelopes fechados. A sorte bate à sua porta, senhor capitão dos bombeiros, disse o sujeito com um sorriso enviesado. Não se afaste dela, hein? Não deixe escapar essa oportunidade. Oportunidade única que não volta nunca mais. Aproveite sua chance. Sorte? O que quer dizer com isso? O sujeito encarou-o com olhos úmidos, enquanto passava as mãos nervosamente sobre os envelopes. Não custa nada. É tudo de graça. Pode pegar. De graça? O bombeiro balançou a cabeça. Escute aqui. Receio não ser tão rico para poder comprar algo que não custe nada. O vigarista deu uma gargalhada. Certo. Muitas vezes os segredos do verdadeiro lucro parecem paradoxais. Mas confie em mim, senhor. Pode pegar. Prometo-lhe que dentro em breve o senhor terá tanto dinheiro que poderá se dar o luxo de ter aceito. O que o senhor tem aí? O velhaco tornou a fazer uma careta, esboçando um sorriso. Meu senhor, estou lhe oferecendo as últimas ações da catedral. Aceitando-as, de graça, como já disse, o senhor também terá sua cota segura de participação na maravilhosa multiplicação do dinheiro. Não, obrigado. Não quero nenhuma cota. Só estou aqui de passagem. Gostaria de seguir viagem o mais rapidamente possível. Era o que todos queriam. Mas depois, eles pensaram direito. O senhor pode ver quantos querem aproveitar a vantagem. E são cada vez mais numerosos. Assim, tantas pessoas inteligentes não podem estar enganadas. Ou o senhor acha que é muito mais esperto? Além disso, isto aqui não vai durar muito tempo. Daqui a pouco vai ter um péssimo fim. O senhor está enganado. A maravilhosa multiplicação do dinheiro prosseguirá sempre. Jamais terminará. E enquanto ela não acabar, ninguém seguirá a viagem. E enquanto ninguém quiser seguir viagem, os trens não partirão. Tudo continuará como é. E então, o senhor não quer algumas ações? Pelo menos 2 ou 3? Não! Está bem, está bem. O vigarista levantou as mãos para acalmá-lo. Mas não venha se queixar depois, Eu já lhe disse. Ele levantou o chapéu e desapareceu apressadamente na aglomeração. 10.709, 10.708, 10.707. A música do órgão voltou a invadir o ambiente, desta vez num volume mais baixo. A melodia era entoada por um velho coral. Contudo, ouvia-se uma única voz de mulher. Ela pairava cálida e forte no gigantesco espaço. Ninguém notou. Somente o bombeiro
assombrado, levantou a vista para a tribuna de onde ela saía. Ele reconheceu a jovem trajada com o hábito negro de monge, que cantava na balaustrada lá em cima. Uma artista. Uma verdadeira artista. Eu nunca poderia imaginar isso. Ele estava tão extasiado com a beleza daquela voz que no início nem chegou a prestar atenção na letra da canção. Um tremor especial nela tocou-lhe no mais fundo de seu íntimo, de modo quase físico. Especialmente quando mudava do alto para o baixo. Havia uma pequena ruptura histérica que lhe atingia o fundo do coração. Ele escutava arrebatado. E nesse momento, também a letra penetrou na sua consciência. Peregrinos em movimento pelo mundo, desorientados no tempo somos. Somente através do puro amor desinteressado você chegará no aqui e agora. Alma, prepare-se. O aqui e agora é a eternidade. Depois disso, ela recuou e desapareceu da vista dele. O órgão tornou a bramir, variando o tema. No outro lado, no altar, o tabernáculo voltou a ser aberto, deixando cair maços e maços de dinheiro. 10.518, 10.517. No meio da multidão que avançava, uma mendiga carregando um cesto cheio de cédulas de dinheiro colocou a ponta de sua muleta em cima do pé do bombeiro, despertando-o de seu encantamento. Ele procurou a mala da cantora, que esta lhe havia dado para tomar conta e, para espanto seu, constatou que ela desaparecera. Avançou através da multidão de mendigos, procurando e espiando à sua volta, mas sem descobrir nada. Saltava aos olhos que ela havia sido roubada enquanto ele escutava a canção, talvez até mesmo antes, no momento em que estava conversando com o homem do tabuleiro. Amaldiçoou-se por sua falta de atenção, mas de qualquer modo precisava avisar imediatamente a jovem. Jogou-se no meio da ralé que gritava, sendo arrastado pela torrente, até finalmente ser despejado aos trancos e barrancos aos pés da escadaria que levava à tribuna. Quando tentou subir, foi dominado por alguns sujeitos de aparência astuta, que lhe viraram os braços para trás, antes mesmo que pudesse compreender o que estava acontecendo. — Você é acionista? Perguntou um deles. O bombeiro balançou a cabeça. — Então o que está querendo aqui? — Eu preciso dizer uma coisa à cantora. É urgente. Quer fazer o favor de me soltar? Os sujeitos trocaram olhares, em seguida a empurraram-no escada acima. Como em toda parte, a escadaria estava coalhada de velas, inclusive nos corrimãos e degraus. Na mesa do órgão, um homem imponente, com o dorso nu e coberto de suor, estava sentado diante do teclado. Seus cabelos longos e grisalhos e sua barba eram uma brenha gordurosa e enredada. Até mesmo nos ombros e costas crescia-lhe uma penugem hirsuta. A jovem mulher estava sentada em seu colo, com os braços jogados em suas costas.
Seu hábito estava puxado à altura das cadeiras e ela estava nua por baixo. Com o rosto coberto de lágrimas e suor, ela mantinha os olhos fechados, a boca escancarada como que em um grito inaudível, enquanto ele manobrava o instrumento com movimentos largos de braços e pernas. Os sons faziam toda a tribuna vibrar. Os sujeitos continuaram empurrando o bombeiro para tão perto do casal que seu rosto quase tocou o dela. Nesse momento, ele ouviu que os dois conversavam aos gritos. Já está escuro? Ainda não, meu amor. Assim que escurecer, nos arrancamos. Sim, querido. Não se preocupe, garota. Nós vamos sair daqui como prometi. Até aqui eu sempre saí de toda parte. Pelo menos a maior parte de mim. No escuro, eu levo vantagem. Não vai escurecer nunca. Isso não vai acabar nunca. Nós nunca chegaremos. Desculpe-me. Eu gostaria de não incomodar. Sinto muito. É só por causa da sua mala. Infelizmente, ela foi roubada. E daí? Respondeu a jovem sem abrir os olhos. Eu ficaria mesmo feliz de me livrar dela. Foi por isso que a deixei sob seus cuidados. Mas não vai me adiantar de nada. Ela sempre volta para mim. Já tentei de tudo. O homem parou de tocar o órgão. Lentamente virou a cabeça e perguntou: Com quem você está falando, garota? Quem está aí? Eu não sei, respondeu ela, sempre de olhos fechados. Alguém. O bombeiro viu o rosto do organista e assustou-se. Ambas as órbitas oculares estavam vazias. O osso do nariz fora quebrado. A cicatriz de um terrível ferimento dividia-lhe obliquamente o rosto em duas metades. Diga-lhe que ele deve desaparecer. E agora mesmo, disse o homem. Sim, claro, balbuciou o espantado bombeiro. Eu só pensei que, por causa da mala, talvez devêssemos fazer uma notificação. Talvez tenha muita coisa dentro, quero dizer, coisas valiosas. A mulher continuou a falar de olhos fechados. O senhor ouviu o tic-tac, não é verdade? Sim, o despertador. Ela balançou a cabeça devagar. Uma bomba. Aquilo de que o senhor ficou cuidando para mim era uma bomba com um detonador de tempo. Fora isso, não há mais nada na bolsa. O bombeiro engoliu em seco algumas vezes antes de recuperar a fala. Mas esse tipo de coisa a gente não leva por aí durante horas. Horas? Repetiu ela enquanto o cego ria mudamente. O senhor é mesmo um verdadeiro bombeiro. Eu já lhe disse. Ela volta sempre para mim. Há anos. Posso fazer o que quiser. Algumas vezes eu estava tão exausta que, pelo amor de Deus, a bomba pode explodir a qualquer momento. Correto. E todas essas pessoas aqui, precisamos desmontar essa coisa. Tente. Para se desmontar a bomba, é preciso antes abrir a bolsa. E quando ela for aberta, a bomba explodirá.
Nesse caso, ela precisa ser levada para longe. Tente só. Hã? Vai ver que não adianta quebrar a cabeça. A única coisa que se pode fazer é esperar até que chegue o momento. Nesse momento, os olhos dela abriram-se pela primeira vez. Olhos inchados de tanto chorar. A propósito, ela não estava destinada para cá. Não para a estação intermédia. E enquanto ela dizia isso, o homem que a tinha no colo deixou-se cair no chão com a mulher e os dois ficaram rolando de um lado para outro. Ela enlaçou-lhe os quadris com as pernas e gritou com os olhos revirados: Eu quero chegar! Será que não entende? Eu quero chegar! Eu não quero mais nada, só chegar, só chegar! Em sua raiva, ela derrubou alguns castiçais. As velas rolaram pelo chão cheio de cédulas de dinheiro coberto de cera, o qual começou a arder imediatamente em vários lugares. O bombeiro arrancou a jaqueta e jogou-a sobre as chamas. No entanto, a jaqueta também impregnou-se com a cera derretida e pegou fogo. Somente com muito esforço, ele conseguiu abafar o incêndio. Quando olhou à sua volta, respirando aliviado, descobriu que estava sozinho na tribuna. Mal-humorado, contemplou sua jaqueta, arruinada e queimada em vários lugares. No início, eu só estava querendo fazer a baldeação. 8.927, 8.926, 8.925. Do outro lado, no altar, a maravilhosa multiplicação do dinheiro seguia impassível. Nenhum dos mendigos prestara atenção aos acontecimentos da tribuna. Nesse momento, um macilento ancião encontrava-se num púlpito à esquerda do altar. O monstruoso nariz aquilino emprestava-lhe a aparência de um abutre. Ele colocara na cabeça uma espécie de mitra de papel e pregava com largos movimentos de braço. Mistérios dos mistérios, e bem-aventurados são aqueles que nele tomam parte. O dinheiro é a verdade, a única verdade. Todos devem acreditar nisso, e que sua fé seja cega, e as cegas. Somente sua fé leva ao que é, pois também a verdade é uma mercadoria e por isso está submetida à eterna lei da oferta e da procura. Eis porque nosso Deus é um Deus ciumento, que não suporta nenhum outro Deus ao seu lado. Mesmo assim, ele entregou-se em nossas mãos, tornando-se mercadoria, pela qual podemos possuí-lo e receber sua bênção. A voz do pregador era alta e estridente, quase inaudível em meio ao barulho geral. O bombeiro forçou caminho através da multidão. Em toda parte onde velas ardendo ficavam ao seu alcance, ele as apagava. Olhares espantados, transtornados e furiosos iam em sua direção. Ele não se importava. Seguia com sua obra, apesar de saber que não tinha sentido, pois assim que ele se afastava, as velas eram acesas de novo. Uma ira surda ia crescendo dentro dele. O dinheiro tudo pode! Gritou o pregador.
Ele une os homens através do dar e receber. Ele pode transmutar tudo em qualquer coisa. Espírito em matéria e matéria em espírito. As pedras ele transforma em pão e a partir do nada ele cria valor. O dinheiro mostra-se até mesmo na eternidade. É onipotente. É a forma na qual Deus se encontra em nós. É Deus. Onde todos se enriquecem, contudo, no final todos serão ricos. E onde todos ficam ricos às custas de todos, ninguém paga as custas. Milagre de todos os milagres. E se vocês, caros fiéis, perguntarem de onde vem toda essa riqueza, então lhes direi: vem do lucro futuro dele mesmo. Seu único proveito futuro é esse que gozamos agora. Quanto mais houver agora, maior será o lucro futuro. E quanto mais for o lucro futuro, tanto mais haverá agora, por conseguinte. E assim seremos na eternidade nossos únicos credores e únicos devedores, e nos perdoaremos nossas próprias dívidas. Amém! Parem com isso! Gritou o bombeiro enquanto galgava os degraus da escada que levava ao púlpito. Parem, parem! Fora! Fora! Parem imediatamente! Tudo isso é irresponsável. Tudo que está acontecendo aqui. Proíbo a continuação desse ato. Todos os presentes estão intimados a abandonar o prédio urgentemente. Existe um enorme perigo de vida. De repente, houve um silêncio mortal no gigantesco saguão dos guichês. Um descrente! Gritou um dos velhacos no altar. Como é que um descrente pôde entrar aqui? O senhor tem ações? Gritou-lhe o pregador. Isso pouco importa, vociferou o bombeiro em resposta. Seja sensato! É do seu próprio interesse. Um descrente! Berrou a multidão. Um blasfemo! Matem-no! Estourou um enorme tumulto. Cocheando, figuras miseráveis subiram a escada que levava ao púlpito. Mãos agarraram o bombeiro, estrangularam-no, golpearam-no, atiraram-no por cima do peitoril do púlpito e ele caiu chocando-se com o chão lá embaixo. Choveram em cima dele os golpes de muletas e bastões. Houve vários pontapés que o trituraram, até que ele não mais se mexesse. 6.314, anunciou o alto-falante. 6.313, 6.312. Passou um longo tempo antes que o bombeiro voltasse a si e pudesse se sentar. Sua cabeça doía. Seu olho esquerdo estava inchado. Ele sangrava pela boca e pelo nariz. O bombeiro notou que havia perdido o elmo e que a jaqueta e a calça estavam em farrapos. Nesse momento, ele estava com a mesma aparência das figuras miseráveis, que voltavam a aglomerar-se em torno dele, mas já não lhe dando a mínima atenção. Tentou levantar-se, mas caiu de quatro. Tudo girava ao seu redor, e ele estava com náuseas mortais. O bombeiro vomitou. Um pouco mais tarde, ele se arrastou entre os pés da multidão e, finalmente, descobriu numa das paredes um confessionário, o qual, com a cera que pingava, transformara-se em uma espécie de gruta de estalactites. Com um grande esforço, ele se jogou para a frente, fechou a porta, recostou-se no canto e tornou a perder a consciência.
No momento em que despertou, percebeu um leve ruído próximo a seu ouvido. Não sabia dizer quanto tempo permanecera ali, sentado, e o tumulto e os gritos lá fora, no saguão, estavam tão violentos quanto antes. Mas o novo ruído que percebia próximo chegava através da pequena grade da parede divisória que cortava o confessionário ao meio, transformando-o em 2 celas. Esse ruído se assemelhava ao soluço desesperado e abafado de uma criança, o que surpreendeu o bombeiro que, até aquele instante, não notara nenhuma criança em toda a catedral da estação. Tentou espiar através dos buracos da grade, mas não conseguiu ver nada. Ao invés disso, percebeu palavras semi-sussurradas entre soluços. Bom Deus, onde está? E onde ficou o mundo? Eu não consigo encontrá-lo. Não existe mais. Eu já estou morto. E, na verdade, ainda não cheguei ao mundo. Você? Quem é você? Olha, eu não queria ouvir, mas estava aqui o tempo inteiro. Desculpe-me, por favor. Eu só gostaria de lhe dizer: isto aqui é somente uma estação intermediária. Existe... Ei! Você aí do outro lado. Você está me ouvindo? Não quer conversar comigo? Mas o silêncio continuou do outro lado. Ele abriu a porta do confessionário para olhar lá dentro, mas não havia ninguém. Viu apenas uma enorme e pesada mala. A única coisa que sobrara ao bombeiro de todo o seu armamento era o seu reluzente machado, que ele trazia do lado e que imediatamente sacou do cinto. Aqui e agora! Aqui e agora! Com a afiada parte traseira do machado, ele quebrou o fecho da mala e, em seguida, foi abrindo devagar e com todo o cuidado. Ela estava vazia. Ele se levantou. Um suor frio escorreu-lhe da fronte, caindo-lhe nas faces. 768, 767, 766. E por trás da voz impassível que dizia os números, podia-se ouvir baixo, mas clara e inconfundivelmente, o tic-tac, que se tornava cada vez mais alto e ameaçador. O bombeiro forçou o caminho para sair do saguão da catedral. Algumas vezes foi empurrado de novo para trás, mas depois de algum tempo conseguiu chegar à plataforma. Nesse momento, a voz do alto-falante contava ininterruptamente, enquanto o tic-tac martelava. 153, 152, 151, 150, 149. Quando finalmente chegou ao lugar onde os trilhos se estendiam pelo espaço vazio, encontrou ali o traje de penitente que a jovem mulher usara. Ergueu-o e foi sentar-se na margem extrema da plataforma. Ele viu bem à distância as nuvens da noite passando pelas outras ilhas, através do espaço de penumbras. Muitas dessas ilhas estavam escuras. Outras
iluminadas como aquela na qual se encontrava a Catedral da Estação. Talvez algum trem tenha saído, disse o bombeiro para o vazio. Não sei para onde ela queria ir, mas talvez tenha chegado nesse meio tempo. E enquanto suas mãos vagueavam pelo tecido negro e pesado de sua roupa esfarrapada, ele ouviu o tic-tac tornando-se insuportavelmente alto no alto-falante, e a voz impassível contou os últimos números. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.